Olá, boas-vindas a mais uma análise profunda. Obrigada por me receber de novo. É sempre muito bom ter sua perspectiva aqui. E hoje, a gente vai direto ao ponto sobre o que muita gente no mundo acadêmico considera o verdadeiro chefão final, Nossa, o chefão final é a definição perfeita para isso. né? Aquela barreira gigantesca para qualquer pessoa que sonha com carreiras em STEM, ou seja, áreas de exatas, ciência, tecnologia, engenharia. E matemática, claro. Sim. E a matéria que é esse bicho-papão é o temido pré-cálculo. Só de ouvir o nome já dá um calafrio em muita gente que está acompanhando a gente agora. Exato. E a nossa missão hoje é entender o porquê. Tipo, por que essa matéria específica quebra tantas mentes brilhantes? Uhum. E, mais importante do que isso, como que uma mudança radical na forma de ensinar está finalmente virando esse jogo. Isso é o que traz esperança na nossa pauta de hoje. Com certeza. E só para quem nos ouve entender a base da nossa conversa, a gente tem aqui uma pilha fascinante de materiais. Muito material bom. Sim, a gente está falando de um estudo de caso super detalhado do Journal of Open Educational Resources in Higher Education. Que é um nome longo para uma revista incrível. Exatamente. E também temos discussões de fóruns de pedagogia do ResearchGate. Discussões bem acaloradas, diga-se de passagem. Ah, os professores debatem muito por lá. E, para fechar, pesquisas práticas feitas na Colômbia sobre o uso de softwares interativos. E o que eu acho brilhante e que conecta todas essas fontes que você mencionou é uma transição muito clara. Qual transição? A morte daquela aula tradicional, aquela aula passiva, sabe? E a ascensão do que a gente chama de aprendizagem ativa. A chave de toda essa revolução pedagógica, e a gente vai ver muito isso hoje, não é focar apenas nos números e nas fórmulas. Não é sobre decorar a equação, então? De jeito nenhum. É focar na compreensão da linguagem matemática e na construção da confiança do estudante. É preparar o terreno, né? Fazer a disciplina deixar de ser um muro intransponível e passar a ser uma ferramenta lógica. Exatamente isso. Ok, vamos vendar isso, porque o cenário histórico que essas fontes trazem para a gente é de fato muito assustador. É bem crítico. O pré-cálculo e a álgebra sempre foram os grandes vilões da retenção de alunos. Tem um dado no nosso material que, para mim, ilustra perfeitamente essa gravidade. O dado de 2016. Esse mesmo. Em 2016, presidentes de 15 sociedades matemáticas diferentes. 15 é Muita gente importante concordando na mesma coisa. Sim, eles lançaram um apelo conjunto, um apelo urgente. Eles basicamente disseram que o formato tradicional de ensino estava falhando de um jeito miserável em reter talentos. E que precisava mudar para ontem. Exato. Uma mudança drástica. E os dados que fundamentam esse apelo dessa sociedade são, assim, impressionantes. Na literatura acadêmica, existe um indicador que a gente chama de taxas DFW. DFW. Isso, que vem do inglês Drop, Fail, Withdraw. Basicamente engloba as taxas de abandono, de reprovação e de trancamento de disciplinas. Tá. E o que essas taxas dizem? As pesquisas mostram que as aulas expositivas tradicionais, aquelas de giz e saliva, apresentam uma taxa de falha de 33,5%. Nossa, 33,5%. Sim, ou seja, 1/3 da sala fica pelo caminho. 1 em cada 3 alunos simplesmente não passa. Reprovando ou desistindo só por causa do formato de como a aula é dada. É um absurdo de muita coisa. Pois é. Mas e aqui vem o pulo do gato. Quando métodos de aprendizagem ativa são introduzidos, essa mesma taxa despenca para 21,5%. Cai mais de 10 pontos percentuais. É uma diferença estatística gigantesca. É algo que literalmente salva o futuro de carreiras inteiras em STEM. E a gente precisa aprofundar o porquê de o formato tradicional falhar tanto nessa matéria específica. Tem um termo que o material usa. O obstáculo epistemológico. Esse mesmo. O pré-cálculo traz esse tal obstáculo epistemológico imenso. Mas vamos traduzir isso para a nossa conversa. Claro. O que seria exatamente esse obstáculo na prática, para quem está lá na cadeira da sala de aula? Tá, de forma bem simples. É o cérebro batendo num muro porque a regra do jogo mudou. Como assim a regra mudou? É que o pré-cálculo não é só uma revisão do que a pessoa viu no ensino médio. Não é só fazer mais contas. É uma reestruturação cognitiva completa. Certo. Até chegar no pré-cálculo,
O ensino foca muito no que a gente chama de aritmética estática. 2 mais 2 são 4. Exato. 2 mais 2 são 4, conta acaba, ponto final. O número está parado ali. Mas no pré-cálculo é exigido uma coisa nova, o pensamento variacional. Pensamento variacional? Isso significa entender dinamicamente como a mudança constante de uma grandeza afeta outra grandeza ao longo do tempo. É tudo em movimento. É uma mudança total de paradigma. Completamente. Para quem está nos ouvindo agora, é muito interessante refletir sobre aquelas situações da nossa própria vida, sabe? Quando a gente tenta aprender uma habilidade nova, uma habilidade muito complexa, e a vontade de desistir bate muito forte, porque parece que é simplesmente além da nossa capacidade mental. Todo mundo já passou por isso. Sim. E o que esses dados do pré-cálculo nos mostram é que o problema raramente está na inteligência de quem está tentando aprender. Exato. O verdadeiro problema quase sempre está no método de entrega dessa informação nova. Perfeito. Fico muito feliz que você tocou nesse ponto. Porque se o método exige apenas que a pessoa fique sentada... Passivamente? Isso, escutando passivamente um conceito que demanda uma reestruturação mental tão profunda quanto o pensamento variacional, a falha é quase garantida. A escuta passiva não cria as pontes neurais necessárias. E é exatamente aí que entra a luz no fim do túnel que as nossas fontes apontam. Vamos falar sobre a solução híbrida e o fator econômico. Esse caso é maravilhoso. Uma habilidade muito complexa e a vontade de desistir bate muito forte, porque parece que é simplesmente além da nossa capacidade mental. Todo mundo já passou por isso. Sim, e o que esses dados do pré-cálculo nos mostram é que o problema raramente está na inteligência de quem está tentando aprender. Exato. O verdadeiro problema quase sempre está no método de entrega dessa informação nova. Perfeito. Fico muito feliz que você tocou nesse ponto. Porque se o método exige apenas que a pessoa fique sentada... Passivamente... Isso, escutando passivamente um conceito que demanda uma reestruturação mental tão profunda quanto o pensamento variacional, a falha é quase garantida. A escuta passiva não cria as pontes neurais necessárias. E é exatamente aí que entra a luz no fim do túnel que as nossas fontes apontam. Vamos falar sobre a solução híbrida e o fator econômico. Esse caso é maravilhoso. É brilhante. O estudo de caso que foi realizado no outono de 2022. Na Georgia Gwinnett College. Isso mesmo. É o exemplo perfeito de como atacar esse problema.
Os instrutores de lá decidiram transformar completamente 6 turmas de pré-cálculo. Um total de 133 alunos. 133. E o primeiro grande ataque que eles fizeram não foi nem da matemática. Foi no bolso dos alunos. Esse detalhe financeiro é fundamental para a retenção. Sim. Eles conseguiram uma bolsa educacional e substituíram livros didáticos que eram caríssimos. A gente está falando de livros que custavam mais de $112. Por aluno. Por aluno. E eles trocaram isso por recursos educacionais abertos, os famosos OER. Que são materiais gratuitos. Gratuitos, de domínio público ou de licença aberta. E de altíssima qualidade. Pensa no impacto prático disso para quem nos ouve. É enorme. Se um estudante não tem $112 sobrando para comprar o livro obrigatório, essa pessoa já começa o semestre um passo atrás da turma inteira. A ansiedade já começa ali. Exatamente. Mas o material também deixa claro que esse movimento financeiro de zerar o custo do livro foi só o ponto de partida. Foi só para nivelar o campo. Isso. O que realmente mudou a regra do jogo foi o modelo metodológico que os professores implementaram logo em seguida. O modelo ABL, Active Blended Learning. Que a gente pode traduzir como aprendizagem ativa combinada. A estrutura, pelo que eu li aqui, funcionava muito como uma sala de aula invertida. Sim, a clássica sala invertida. Mas como isso funcionava no dia a dia dessas 6 turmas lá na Geórgia? Funciona assim. Antes mesmo de pisar na sala de aula, existia o pré-trabalho. O aluno estudava em casa. Isso. Os estudantes assistiam a vídeos curtos, vídeos bem interativos, numa plataforma chamada Edpuzzle. E eles iam preenchendo o que os professores chamavam de notas guiadas. Ou seja, o primeiro contato com a teoria pesada acontecia em casa. No ritmo de cada um. A pessoa podia pausar, voltar. Exatamente, sem a pressão de ter que copiar correndo o que está no quadro. O que levanta uma pergunta óbvia. Se a teoria já foi passada em casa, através dos vídeos, o que sobra para fazer no horário da aula presencial? Aí é que está a mágica da coisa toda. O tempo de sala de aula que antigamente o professor gastaria falando sem parar por 1h30... E a galera dormindo? Pois é. Esse tempo virou um laboratório vivo. O espaço físico da sala de aula foi dedicado inteiramente à colaboração, ao debate e à resolução prática dos problemas em pequenos grupos. A sala de aula virou um ambiente de prática. Totalmente. O professor deixa de ser aquele palestrante distante e passa a ser um mentor. Ele fica circulando pelas mesas, destravando o raciocínio dos grupos quando eles empacam. Sensacional. E as tarefas de casa? Para fechar o ciclo de estudos, as tarefas de casa de fixação utilizavam uma plataforma gratuita chamada MyOpenMath. Tudo conectado e ativo. E os resultados quantitativos dessa abordagem, nossa, são de cair o queixo. O que é fascinante aqui é olhar para as pesquisas aplicadas antes e depois desse semestre. Os saltos foram estatisticamente muito significativos, né? Sim, a confiança dos alunos naquelas habilidades científicas subiu de forma vertiginosa. A habilidade científica seria a capacidade de resolver problemas matemáticos práticos? Isso. Mas o que é mais fascinante ainda é que a confiança em habilidades pessoais também teve um salto enorme. Habilidades pessoais num curso de matemática pura? Sim. O que é algo que a gente raramente mede num curso de exatas, mas faz todo sentido. Como assim? É o conforto para trabalhar colaborativamente, o conforto para expor uma dúvida na frente dos outros sem sentir vergonha, a coragem de discutir conceitos difíceis com os colegas sem medo de errar feio. Eles deixam de ser aqueles receptáculos passivos de informação e viram investigadores. Investigadores ativos do próprio aprendizado. Agora, tem uma coisa no material que eu achei o máximo. O mais irônico de tudo isso, e que traz até um tom de humor para os dados, é a reação dos estudantes naquelas pesquisas qualitativas. Ah, as reclamações. Sim, muitos alunos simplesmente detestaram o método. Eles odiaram no começo. Eles reclamaram com todas as letras nos formulários que não queriam ter que estudar o material em casa antes da aula. Eles disseram claramente que preferiam um formato tradicional, onde eles podiam só sentar e ficar passivos. Exato! Sentar, ouvir a voz do professor e copiar o quadro, só isso. Essa ironia é deliciosa e revela muito sobre como a mente humana funciona. Porque, mesmo reclamando, os próprios resultados da faculdade provaram que eles aprenderam muito mais no formato ativo. Eles compreenderam os conceitos com mais facilidade e as notas finais dispararam. É a prova irrefutável de que o nosso cérebro
por padrão, prefere a preguiça. Ah, o cérebro adora economizar energia. Mas ele só aprende de verdade no esforço. Essa reclamação dos alunos é um fenômeno psicológico muito bem documentado na literatura de pedagogia. A aprendizagem ativa arranca o estudante da zona de conforto intelectual dele. De forma bem brusca, inclusive. Sim, porque a escuta passiva, a aula tradicional, ela cria uma ilusão de fluência. Ilusão de fluência. Ler um texto longo ou ouvir um professor dar uma palestra brilhante faz com que a informação pareça fácil. A sua mente escuta aquilo e pensa, eu entendi perfeitamente isso. Mas na hora da prova? Na hora da prova dá um branco. Porque essa ilusão de fluência não constrói caminhos neurais duradouros no cérebro. Cara, é como assistir a um vídeo de alguém andando de bicicleta no YouTube e achar que, por causa disso, você já sabe pedalar. É uma analogia perfeita. O processo ativo de tentar fazer a conta no papel, de errar o sinal, de debater com o colega do lado, de perceber onde a lógica falhou e corrigir o raciocínio, tudo isso gera o que a gente chama de atrito cognitivo. Atrito cognitivo. E esse atrito é profundamente desconfortável. Dá trabalho, gasta bastante energia mental. Dá dor de cabeça, às vezes. Dá mesmo. Mas é precisamente esse esforço, essa fricção intensa, que produz a verdadeira retenção do conhecimento a longo prazo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para nossa análise. Porque se a aprendizagem ativa e o tal do atrito cognitivo são o motor dessa revolução toda nas notas, como que os educadores estão construindo combustível para esse motor? Porque, convenhamos, o pré-cálculo é árido. Como se ensina de forma ativa algo que parece tão abstrato e intangível? É o grande desafio dos professores. E é aqui que entram aqueles debates riquíssimos dos fóruns de pedagogia do site ResearchGate. Sobre abordagens intuitivas. Exato. Nesses fóruns, a grande discussão é como tirar a matemática daquela coisa fria do papel e colocar na vida real de uma forma que a mente consiga intuir. Como tangibilizar o abstrato. Tem um exemplo nas massas fontes, lá das discussões dos professores, que é brilhante para explicar aquele conceito temido de limites, que é a base do cálculo. A analogia da água com açúcar. Eu adoro esse exemplo. Essa analogia é uma obra-prima. Vamos visualizar ela aqui para quem está escutando a gente. Vamos lá. Imagina que a gente pega um recipiente e coloca 95 mililitros de água pura. Tá, pouca água. E a gente joga 5 gramas de açúcar lá dentro. Para facilitar a nossa conta mental aqui, vamos assumir que essas 5 gramas equivalem a 5 mililitros de volume, ok? Ok. Então temos 100 mililitros de solução total no pote. Isso. A concentração de açúcar ali dentro é de 5 dividido por 100. Ou seja, 0,05. 0,05. É uma proporção simples de visualizar na cabeça. Um pouquinho de açúcar no copo d'água. Fica docinho. Bem docinho. Certo. Agora, o experimento pede para a gente adicionar 900 mililitros de água pura ali dentro. A concentração de açúcar vai despencar. Despenca vertiginosamente para 0,005. Fica super aguado. Quase não sente o doce mais. E aí o experimento mental continua e vai para o extremo. Imagina adicionar 10 litros de água, depois 100 litros. E, por fim, a analogia pede para a gente imaginar adicionar toda a água de todos os oceanos do universo dentro desse mesmo recipiente. A proporção de açúcar em relação à quantidade de água vai se aproximar de 0, seguido por uma infinidade absurda de 0, 0, zeros. E lá no finalzinho um 5. Isso. Mas perceba a genialidade do conceito que o professor construiu. Não importa quanta água do universo seja adicionada ali, a concentração nunca vai ser um zero absoluto. Porque o açúcar continua lá. Ele continua lá. Mesmo que infinitamente diluído, o açúcar não desaparece da existência. E essa historinha simples tangibiliza o conceito matemático de um limite tendendo a zero de uma forma tão visceral que a abstração vira real na mesma hora. A mente consegue fechar os olhos e literalmente ver o açúcar se diluindo eternamente na água sem nunca sumir de verdade. É de explodir a cabeça de um aluno que antes só via limite como uma fórmula de x tendendo a zero no quadro. E essa capacidade de tangibilizar o abstrato é essencial para superar aquele obstáculo epistemológico que a gente mencionou no comecinho. E para entender a importância colossal de resgatar essa intuição, a gente precisa olhar para o contexto mais amplo, para a própria história da matemática. Como assim, a história? É que a gente perdeu a essência visual da matemática ao longo dos séculos. No passado, lá na antiguidade, a matemática era pura intuição visual. Dá um exemplo disso.
Existe uma transição clássica na história que é da geometria sintética para a geometria analítica. Tá. A geometria sintética era a que os antigos gregos praticavam. Ela era baseada em formas físicas e visuais puras. A geometria analítica é essa que a gente usa hoje na escola, que é cheia de álgebra, equações complexas e coordenadas cartesianas. O nosso material cita o exemplo da expansão de um binômio ao quadrado, para ilustrar isso. Exatamente, o famoso x mais y entre parênteses elevados ao quadrado. Nossa, o trauma do ensino médio de muita gente. Hoje em dia, a gente decora aquela regrinha mecânica. Todo mundo sabe cantar isso. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É um mantra. Os alunos repetem sem nem pensar no que estão falando. Vira uma receita de bolo cega. Mas como os gregos antigos faziam isso sem a álgebra moderna? Eles não decoravam letras. Eles não tinham essa álgebra simbólica desenvolvida, assim. Eles literalmente desenhavam um quadrado físico, na areia, no chão, ou num pergaminho. Um desenho mesmo. Um desenho de um quadrado grande, onde cada lado media x mais y. E ao dividirem esse desenho físico com linhas, eles viam com os próprios olhos que a área total era composta por um quadrado menor de área x ao quadrado, Tá. outro quadrado de área y ao quadrado, Uhum. e 2 retângulos iguaizinhos, cada um com área x vezes y. Caramba. Eles podiam ver e tocar na matemática. A resposta estava na forma visual. E o perigo metodológico moderno, pelo que as discussões indicam, é que, ao pularmos direto para essa manipulação simbólica de um monte de letras no quadro negro, Sim, a gente corre o risco de alienar completamente o raciocínio do aluno. A disciplina deixa de ser um exercício fascinante de compreensão de espaço e de variação. e passa a ser uma decoreba de fórmulas totalmente desconectadas da realidade física. É por isso que a tecnologia contemporânea, quando bem aplicada, ela entra como uma ponte para resgatar essa visualização perdida lá dos gregos. Só que numa velocidade incrivelmente maior. O que nos leva de forma perfeita ao laboratório incrível conduzido na Universidade Industrial de Santander, lá na Colômbia. Esse estudo com software é sensacional. O foco da pesquisa deles não era medir a rapidez com que os alunos faziam contas gigantes de cabeça. O objetivo era desenvolver habilidades de comunicação. A capacidade de interpretar um fenômeno, explicar a lógica para outra pessoa e justificar o raciocínio. E a ferramenta que eles escolheram para isso foi um software de geometria dinâmica muito conhecido nas faculdades, o GeoGebra. A escolha do GeoGebra é vital para esse estudo, porque ele permite a manipulação de variáveis na tela em tempo real. Não um desenho estático, é um ambiente de investigação interativo. E as nossas fontes trazem o caso prático de um aluno específico nesse laboratório colombiano, que o estudo chama pelo pseudônimo de David. O caso do David e a música. Isso. A tarefa do David envolvia explorar a relação profunda que existe entre a matemática e a música. Que é uma das relações mais bonitas da ciência. Eles queriam que ele tentasse entender, na prática, por que Pitágoras é considerado tanto um gênio matemático quanto um pioneiro musical. Uma intersecção fantástica. O exercício usava o software GeoGebra para simular o corte de cordas vibrantes, como se fossem as cordas dentro de um piano. Para investigar o comportamento das frequências sonoras. Exato. E, ao brincar com a simulação geométrica no computador, o aluno, David, ele corta a corda pela metade na tela e percebe a fração 1/2. E o som que sai do software muda, fica mais agudo. Uhum. Aí ele corta metade daquela metade. E ele anota a fração 1/4. E o padrão visual e sonoro continua se desdobrando diante dos olhos e ouvidos dele. 1/8, 1/16, 1/32. O ponto crucial desse experimento da Colômbia é que a tecnologia não estava apenas ilustrando uma aula de um jeito bonito. Ela estava permitindo que o aluno investigasse as consequências de uma ação matemática instantaneamente. Ele era o agente da ação. Sim, e a fricção cognitiva, o aprendizado real, acontece quando ele precisa pegar esse padrão visual e sonoro infinito que ele descobriu e traduzir isso em uma linguagem escrita no relatório. Ele precisava comunicar o porquê daquele padrão matemático se comportar daquela maneira com a frequência do som. É usar a máquina para expandir a mente humana, não para substituir o cérebro do aluno. Perfeito. Mas os nossos documentos trazem um alerta muito sério sobre o outro lado dessa moeda tecnológica.
o lado sombrio, digamos assim. Se conectarmos isso ao cenário maior da educação atual, é uma preocupação enorme. Tem uma advertência crítica nos fóruns sobre o uso de materiais e tecnologias que apenas entregam as respostas de bandeja. Como os famosos manuais de soluções fechadas que os alunos adoram. Sim, textos clássicos da matemática, como os livros de cálculo do Thomas e do Finney, eles sempre foram acompanhados por esses manuais de respostas completas que a galera usa exaustivamente para fazer o dever de casa. E olha, embora exista muito valor em você verificar se o resultado final de um exercício longo e difícil está correto no final do livro, Claro. o material acadêmico é categórico nisso. A dependência crônica de manuais de soluções, ou, hoje em dia, de aplicativos que resolvem a equação para você, atrofia a capacidade intelectual. Cara, é o equivalente exato a você ir para a academia, pagar a mensalidade e pedir para outra pessoa levantar o peso no seu lugar. Você não ganha o músculo, de jeito nenhum. O músculo cognitivo não cresce. Exatamente. Se uma pessoa usa um manual ou tira uma foto da equação com o celular para copiar o desenvolvimento e chegar na resposta final, aquele atrito cognitivo que a gente elogiou tanto desaparece completamente. Fica tudo muito fácil. A tecnologia, no ensino ativo, precisa operar como se fosse um microscópio, revelando as engrenagens ocultas de um problema. Quando ela vira uma muleta que apenas cospe respostas prontas para poupar o tempo do aluno, qualquer possibilidade de aprendizado estrutural profundo é destruída ali mesmo. E aí a capacidade de resolver problemas inéditos, coisas que não estão no manual, que é exatamente o que o mercado de trabalho real e a inovação científica exigem, simplesmente não se desenvolve. E isso nos conduz a uma crítica ainda mais abrangente que borbulha sem parar nas discussões lá do ResearchGate. É um ponto de reflexão fortíssimo sobre o próprio sistema educacional como um todo. Ah, o problema dos falsos cálculos. Esse mesmo. É uma provocação muito necessária aos currículos atuais de matemática. Demais. A crítica dos pesquisadores argumenta que, por décadas, o sistema educacional insistiu em forçar o ensino de técnicas incrivelmente complexas, tipo aquelas integrais de Riemann cheias de regras. Embalando tudo isso sob o disfarce de que são aplicações do mundo real. O exemplo clássico que irrita os professores nos fóruns é aquele problema eterno do fazendeiro. Nossa, o fazendeiro fictício. Isso, aquele problema de cálculo de otimização onde você faz um estudante universitário gastar horas calculando à mão qual deve ser a cerca mínima que um fazendeiro precisa comprar para maximizar o espaço de pasto das ovelhas dele num campo perto de um rio. A ironia cruel desse tipo de problema é que estamos treinando as pessoas para operarem como se fossem calculadoras humanas rudimentares. E lentas. Sim, e fazemos isso num mundo que, paradoxalmente, já está totalmente saturado de softwares estatísticos e computacionais superpoderosos que resolvem essa mesma otimização da cerca do fazendeiro em milissegundos, sem errar um sinal. Então, qual é o sentido de avaliar a inteligência de um jovem adulto com base na capacidade dele de competir no papel e caneta com o processamento de uma máquina? Nenhum. A crítica dos fóruns bate forte na tecla de que a gente ensina o mundo real de uma forma que é completamente irreal hoje em dia. O que expõe uma falha profunda de objetivo das nossas escolas e faculdades. Se a meta fosse estritamente obter o número final da área da cerca para o fazendeiro fictício colocar as ovelhas... A máquina vence do humano todas as vezes, de lavada, sem contestação. Portanto, a revelação profunda aqui é que o verdadeiro valor de estudar disciplinas complexas como o pré-cálculo e o cálculo nunca esteve de fato em memorizar a regra de derivação para reproduzir ela mecanicamente num papel de prova. Então, o que tudo isso significa? O valor está na musculatura mental que se ganha no processo daquele atrito, certo? Precisamente, o valor inestimável reside no desenvolvimento de uma lógica rigorosa, na capacidade impecável de dedução. É o treinamento pesado da fluência cognitiva para transitar entre múltiplas representações de uma mesma realidade complexa. Seja extraindo o significado de um gráfico visual que parece confuso no início, ou interpretando uma tabela cheia de dados numéricos crus. ou decifrando uma equação simbólica cheia de variáveis gregas.
Ou até articulando e explicando o problema através de uma descrição verbal clara para um colega, como o David fez com as cordas de piano. A matemática ensinada da maneira correta através dessa investigação ativa é o treinamento de peso definitivo para a agilidade do nosso pensamento analítico geral. Perfeito. E com isso, a gente chega num ponto crucial da nossa conversa. Como a gente amarra todas essas pesquisas que focam muito especificamente em pedagogia matemática ao dia a dia da nossa audiência. É a grande questão, porque nem todo mundo aqui lida com matemática. Independentemente de quem escuta atuar na engenharia, no mercado financeiro, nas artes visuais, na publicidade ou nas humanidades, a lição central não é sobre como passar numa prova teórica de trigonometria amanhã de manhã. De forma alguma. A lição profunda de todas essas fontes combinadas, desde a Geórgia até a Colômbia, é uma aula magistral sobre metacognição. A metacognição sendo aquela habilidade de pensar sobre o próprio processo de pensamento. Como a gente aprende a aprender coisas novas. Exato. Para que se possa dominar qualquer campo com eficiência hoje em dia. E para não sucumbir àquela avalanche insana de informações e ruídos que bombardeiam a gente diariamente no trabalho e na internet. É imprescindível abraçar aquele desconforto da aprendizagem ativa. Não é suficiente apenas ler passivamente um relatório gigante da sua empresa, ou assistir a um tutorial no YouTube, ou ouvir alguém falando sobre um conceito de mercado novo. Porque a escuta passiva, a leitura relaxada, elas geram aquela ilusão de fluência que a gente dissecou aqui. A pessoa acha que domina o assunto até chegar na reunião de diretoria e ser cobrada a aplicar a ideia num cenário de crise imprevisível. E a solução para isso é sempre colocar a mão na massa. É essencial que você busque múltiplas formas de representar o mesmo problema no seu trabalho. Debater com colegas, arriscar algumas hipóteses loucas e, fundamentalmente, errar e corrigir. O foco da absorção de qualquer conhecimento novo deve ser sempre o raciocínio estrutural por trás dele. É a busca incansável pelo porquê as coisas funcionam de determinada maneira e não a mera decoreba mecânica do o que é a regra final. Quando as engrenagens lógicas desse porquê são compreendidas de verdade, a informação crua é transformada em conhecimento vivo, aplicável e, mais importante, adaptável a qualquer crise. É fascinante pensar que um método que está sendo usado para salvar turmas inteiras da reprovação em matemática nos Estados Unidos contém a fórmula exata para tornar todo mundo profissionais e pensadores mais resilientes em absolutamente qualquer área de atuação. O que, inevitavelmente, levanta uma questão importante para o nosso fechamento. Talvez a reflexão mais provocativa que a gente pode extrair de toda essa análise conjunta de hoje. Qual seria? Manda ver. Vivemos hoje em uma era onde ferramentas de inteligência artificial generativa e softwares avançados conseguem realizar com perfeição matemática e em frações de segundo todos aqueles cálculos mecanicistas pesados. Exatamente aqueles cálculos que, historicamente, nós exigíamos que os estudantes memorizassem e executassem sob a pressão absurda de provas exaustivas. Sim, o ChatGPT resolve integrais agora. Diante dessa nova realidade que é inevitável, será que a verdadeira barreira para o avanço científico e tecnológico da nossa sociedade não é a limitação natural do cérebro humano em processar os dados? Como assim? E se a grande barreira for, na verdade, a nossa insistência institucional das nossas escolas e empresas em avaliar a inteligência humana através da nossa capacidade de operar como se fôssemos máquinas industriais do século XIX? Uau! Talvez o verdadeiro salto para o futuro pertença não àqueles que tentam treinar para ser calculadoras humanas mais rápidas, mas àqueles que focam na descoberta criativa, na formulação perspicaz de perguntas que ninguém nunca fez antes, e no rigor lógico abstrato. Coisas que até agora nenhuma máquina consegue replicar de forma autônoma ou com intuição real. Exatamente. A máquina dá a resposta. O humano precisa saber qual pergunta fazer. Uma reflexão poderosíssima para fechar a nossa jornada de conhecimento de hoje. Fica então o nosso convite sincero para que, a partir de agora, cada nova tentativa de quem nos ouve de absorver um conhecimento complexo seja vista sob essa lente investigativa. Abrace o desconforto. O desconforto que surge ao não entender um conceito difícil de primeira não deve nunca ser lido como um sinal de falta de capacidade intelectual. Muito pelo contrário. É o músculo crescendo. É simplesmente o som do seu cérebro trabalhando ativamente, gastando energia e reconfigurando as próprias conexões vitais dele.
Agradeço imensamente a companhia de quem esteve com a gente em mais essa análise profunda. Foi um prazer. Continuem questionando os métodos estabelecidos. Busquem incessantemente o porquê por trás de cada o quê. Abracem o atrito cognitivo e, acima de tudo, mantenham a curiosidade sempre viva. Até o nosso próximo mergulho detalhado.